Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise sobre a pornografia, mas sobre uma perspectiva bíblica, sabe? Vamos olhar desde os textos mais antigos até as estratégias práticas para lidar com esse, que é um desafio bem moderno. Bom, nosso roteiro é o seguinte, a gente começa lá atrás, nas raízes do problema, na Torá. Depois damos um salto para ver como o Novo Testamento aborda isso e, por fim, vamos para o lado prático. Quais são as estratégias e os caminhos para a restauração? Então, bora lá. Nossa jornada começa na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. É aqui que a gente encontra as bases de toda essa conversa. E aí já vem uma pergunta que é bem intrigante. O que textos de milhares de anos atrás têm para nos dizer sobre um problema tão atual, tão digital, como a pornografia? Parece que são dois mundos diferentes, né? Mas vamos ver que não é bem assim. A base de tudo está num conceito hebraico chamado Gilá Arhava. A ideia aqui é bem forte. A intimidade de alguém é um território sagrado. Então, o simples ato de olhar, de visualizar essa intimidade sem permissão, já é visto como uma transgressão séria. Não é sobre o ato físico, mas sobre o ato de ver. E tem mais um termo importante, o zaná. Ele vai além e conecta diretamente o que os olhos veem com uma espécie de infidelidade espiritual. É como o livro de Números descreve. Os olhos podem nos desviar, nos levar a seguir desejos que nos afastam do caminho. Então, a batalha começa no olhar. Agora, vamos avançar um pouco no tempo e ver como essa ideia evolui no Novo Testamento. O foco aqui muda. Sai do ato externo e vai para dentro, porque acontece no coração. E essa talvez seja uma das falas mais diretas e, impactantes de Jesus sobre o tema. Ele eleva o padrão a um nível totalmente novo. Não é mais só sobre o que se faz fisicamente. O desejo intencional, a cobiça no coração, já é considerado o ato em si. E essa ideia se fortalece com o conceito do corpo como um templo, um lugar sagrado. Para proteger esse templo, o Novo Testamento usa uma palavra grega bem chave, porneia. Daí que vem a nossa palavra pornografia. E o interessante é que porneia é um termo super abrangente, cobre qualquer uso da sexualidade fora daquilo que seria o plano original. Ok, mas por que tudo isso é levado tão a sério? Por que é um problema tão grande? A análise que temos aqui aponta para uma batalha que acontece na verdade na mente, e nos dá 3 motivos centrais para isso. O que os textos mostram é que o problema tem, digamos, 3 faces. Primeiro, a idolatria, onde o prazer se torna o foco principal, quase um deus. Segundo, a desumanização, que, transforma pessoas em meros objetos. E terceiro, a escravidão mental. A mente fica presa, condicionada. São esses 3 pontos que, juntos, formam a armadilha. E olha só que interessante como esse ciclo se forma. Geralmente começa com aquela desculpa que a gente se dá, é só uma olhadinha, não tem nada demais. Isso abre a porta para a queda, e a queda, invariavelmente, traz a vergonha. A vergonha leva ao isolamento, e é no isolamento que o ciclo se repete. Vira uma espiral. Certo. Então, se existe esse ciclo vicioso, como se quebra isso? A resposta, segundo a fonte, vem numa estratégia de 2 partes. Uma de defesa, que é fugir, e uma de ataque, digamos assim, que é alimentar o espírito. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Para a maioria das tentações, a orientação é resista. Mas para a tentação sexual, a ordem é outra, é bem específica. Fuja. Lembra da história de José no Egito? É exatamente isso. A questão não é medir forças, é ser inteligente o suficiente para sair da situação de risco. Essa estratégia de fugir é chamada de criar um jeder. Em hebraico, isso significa cerca. Pense assim, em vez de andar na beiradinha do penhasco para testar os limites, a ideia é construir uma cerca de proteção bem longe dali. É ser proativo em se afastar do perigo. Mas só fugir não resolve. É preciso preencher o vazio com algo melhor. E aí entra a segunda parte da estratégia, alimentar o espírito. Isso se dá em 3 frentes, como a gente vê. O estudo, para encher a mente com a verdade, a oração para cultivar intimidade e a comunhão, o apoio de uma comunidade. Ok, a teoria é essa, mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia? É o que vamos ver agora. O caminho da restauração envolve ações bem práticas e, crucialmente, o poder da comunidade. Aqui tem uma distinção que é fundamental. A diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é só aquela tristeza por ter sido pego, e isso geralmente leva a mais isolamento. Arrependimento, ou teshuvá em hebraico, é diferente. É uma mudança de direção.
É uma decisão ativa de sair da escuridão e ir em direção à luz, buscando ajuda. É nesse ponto que a comunidade se torna absolutamente essencial. O que a fonte mostra é que o segredo e a vergonha são como fungos. Eles crescem no escuro. Quando a luta é trazida para a luz, para uma comunidade de confiança, o poder deles é quebrado. Confessar não é fraqueza, é um passo terapêutico, de cura. E para organizar tudo isso, a fonte sugere um tipo de protocolo diário. De manhã, ativar a mente com a verdade, antes de ligar qualquer tela. Durante o dia, é vigilância, é guardar os olhos. À noite, a terapia de se conectar com a comunidade, com um propósito. E antes de dormir, selar o dia, tirando os gatilhos de perto e buscando a paz. É criar um novo ciclo, um ciclo virtuoso. No final, a grande mensagem é essa. A luta não é só sobre dizer não a algo destrutivo. É, na verdade, sobre a capacidade de dizer um sim muito maior. Um sim a um prazer superior, a uma alegria e a um propósito que realmente satisfazem. A questão que fica é, com que cada um está escolhendo preencher seu mundo interior?